Michelangelo Travel, a coleção que vai levar você até as mais lindas cidades do mundo. Florença. A Ponte Vecchio e o Arno, o Davi de Michelangelo, um conjunto harmonioso de torres, campanários e cúpulas. Essa é uma síntese da imagem de Florença, talvez a cidade mais amada do mundo. Florença é o berço do homem moderno e Davi é o símbolo dele. Sua beleza reflete o equilíbrio das qualidades morais do homem ideal. A consciência do homem como centro do universo fez com que os florentinos do século XV partissem para a exploração dos limites do conhecimento e exprimissem com grandes realizações artísticas o sentido de suas descobertas. A cúpula de Santa Maria del Fiore, projetada e construída por Brunelleschi, é o exemplo supremo daquela que é realmente uma verdadeira fusão do espírito científico com o artístico. O campanário de Giotto, construído quase 100 anos antes em estilo gótico, demonstra de maneira impressionante a continuidade desse espírito de busca que efetivamente volta a se harmonizar com a tradição clássica greco-romana. A elegância das decorações e o uso dos mármores brancos, rosa e verdes igualam catedrais, campanários e batistérios. As grandes novidades construtivas da cúpula, ainda hoje não completamente desvendadas, consistem na volta dupla, na altura do tambor que a apoia e no fato de que foi construída sem o auxílio daqueles andaimes de sustentação que caracterizavam a construção de cúpulas na antiguidade. O batistério, provavelmente da época romana, foi totalmente reconstruído a partir do século XI. Sua construção, como a de muitos outros edifícios florentinos, surpreende pela geometricidade. Sua planta é octangular e o interior é adornado pelo mosaico impressionante da cúpula. Essa obra foi executada mais ou menos nos mesmos anos em que Dante escrevia a Divina Comédia. A representação do inferno é particularmente sugestiva e constitui uma contínua resposta à imaginação do poeta. A Florença de Dante, no período entre os séculos XIII e XIV, era uma cidade de torres e até as casas tinham aspecto de fortalezas. Era a cidade dos artesãos têxteis e dos comerciantes internacionais e estava preparando com sua estrepitosa riqueza e sua independência cultural o advento do mundo moderno. E também a visão poética de Dante, embora baseada na religião, abre-se para as várias facetas da alma humana, como se fosse um catálogo moderno de comportamentos e paixões. O Arno é um dos motivos do fascínio da paisagem florentina. O rio corre aos pés da colina e separa o centro monumental da cidade dos bairros de Além Arno. Suas pontes célebres, com exceção da Ponte Vecchio, foram destruídas por bombas alemãs no fim da última guerra e depois do término do conflito foram reconstruídas, voltando a ser iguaizinhas ao que haviam sido. A ponte mais harmoniosa e admirada mundialmente é a ponte à Santa Trindade, cujo construtor, Amanati, havia seguido os conselhos de Michelangelo.
Mas a mais conhecida é sem dúvida a Ponte Vecchio, acima da qual passa o corredor Vasariano, que liga o Palazzo Vecchio ao Palazzo Pitti. Essa ponte, que na Idade Média hospedava as casas comerciais dos açougueiros, hoje é ladeada por duas fileiras de pequenas ourivezarias e constituem-se em uma das maiores atrações turísticas de Florença. O artesanato é uma das atividades tradicionais de Florença. Frequentemente ele está ligado à manutenção e à restauração do patrimônio artístico, como no caso dos móveis, das pedras duras, do couro e das obras de arte. Também os vitrais, que com frequência embelezam as grandes igrejas e os palácios da cidade, são motivo para uma pesquisa tanto artesanal como artística de novos modelos de expressão, além de técnicas para a restauração daqueles clássicos. As igrejas de Florença estavam sob a tutela das grandes famílias da cidade ou das ordens religiosas. O monumento religioso à grandeza dos Médicis é o conjunto de São Lourenço, que engloba a igreja, um elegante claustro, a biblioteca laurentina, que se deve a Michelangelo, e as capelas. A Igreja de São Lourenço é a obra-prima absoluta entre os edifícios religiosos do Renascimento. Brunelleschi projetou um interior luminoso com 3 naves de proporções admiráveis, utilizando-se uma pedra de cor cinza claro que contrasta harmoniosamente com o branco do reboque. A igreja, cuja fachada nunca foi completada, encerra uma série de obras-primas, entre as quais 2 púlpitos brônzeos de Donatello com dramáticos baixos relevos que retratam episódios do Evangelho. Além disso, Desidério de Settignano desenhou e esculpiu um grande tabernáculo marmóreo que foi em seguida intensamente imitado. Michelangelo trabalhou muito tempo na igreja de São Lourenço, desenhando a fachada posterior da igreja e a sacristia nova, e esculpindo os grandiosos grupos de estátuas dos sepulcros de Giuliano e de Lourenço de Médici. No bairro popular que circunda São Lourenço, existe um frequentadíssimo mercado de produtos do artesanato florentino, onde é fácil encontrar artigos de boa qualidade no campo das peles e do vestuário. As praças renascentistas de Florença têm formas geométricas, como seus claustros e as suas arquiteturas. Elas são sinônimo de rigor e exatidão, longe muitos anos-luz das experiências barrocas e das cenografias de Roma. A Praça da Santíssima Nunziata é justamente uma dessas praças amplas, organizadas e harmoniosas. Debruçam-se para ela a Igreja da Santíssima Nunziata e o Hospital dos Inocentes, uma obra de Brunelleschi. Este edifício era destinado ao abrigo das crianças abandonadas e dos órfãos. Os arcos elegantes do pórtico, as arrojadas colunas e os círculos de barro cozido envidraçado de Andrea della Robbia fazem dele um dos espaços mais significativos de todo o Renascimento florentino. Através do pórtico passa-se para um pátio, também desenhado por Brunelleschi, no qual se repetem os motivos das crianças enfaixadas.
A harmonia da praça é completada pela estátua equestre do Grão-Duque Ferdinando I de Médici, obra de Giambologna, e por duas fontes barrocas de Pietro Tacca. A fonte de Netuno, chamada familiarmente de O Brancão pelos florentinos, devido às suas formas pouco graciosas, anuncia a Praça da Signoria, uma das praças mais fascinantes da Itália. Este é o centro político da cidade desde a Idade Média. O Palazzo Vecchio, que data do século XIV, foi construído por Arnolfo di Cambio, o mesmo arquiteto do Duomo. A torre, que tem 94 metros, está apoiada sobre o enorme cubo do palácio e sobressai acima das ameias da varanda. O Palazzo Vecchio, do qual se vê o Salão dos 500, foi a sede da República de Florença. Depois, aí habitaram os Grão-Duques de Médici. Desde 1372, é a sede da Câmara Municipal. O salão é decorado por pinturas de Vasari e de seus discípulos, que representam as grandes batalhas vitoriosas da história de Florença. Ao longo das paredes, grandes grupos esculturais renascentistas, entre os quais o Gênio da Vitória de Michelangelo. Em um vão próximo, Vasari construiu um elegantíssimo estúdiozinho para o Grão-Duque Francesco I de Médici e fez com que todos os cantos fossem decorados pelos pintores, seus discípulos. Bronzino realizou o esplêndido retrato de Eleonora de Médici. Também as portinhas dos armários e todos os arcos foram pintados, de modo a não destruir a harmonia do conjunto. Os temas foram tirados da mitologia, ou então representam as atividades humanas. Florença, cidade dos artesãos e dos restauradores, é sede de duas refinadas manifestações do setor: a exposição Feira do Artesanato e a Bienal de Antiguidades. Mas também nos lugares normais de vendas e nas lojas de Alenarno podem ser encontrados todos os dias objetos e móveis antigos de alta qualidade. Desde as lojas da Rua dos Tornabuoni e da Rua Vinha Nova até as oficinas dos ourives da Ponte Vecchio, Florença é um paraíso de oportunidades para os compradores. Nos cantos escuros dos laboratórios e das lojas, que às vezes são construções da Idade Média, podem ser vistos em ação habilíssimos artesãos tentando refazer ou consertar obras de arte dos mais variados materiais. Uma nobre tradição é aquela do opifício das pedras duras e do Instituto da Restauração na Fortezza da Basso, onde são restauradas escrupulosamente as obras dos maiores artistas do passado. Do alto, avista-se o retângulo da Praça Santa Croce, com a basílica vigiada pelo monumento a Dante. No seu interior, os túmulos e os monumentos fúnebres em homenagem aos grandes italianos. E no labirinto das vielas medievais surge o vasto largo de Santa Maria Novella.
Entre as ruas apertadas e as lojas de Alenarno surge mágica a enorme construção do Santo Espírito, uma outra obra perfeita de Brunelleschi, com o seu elaborado campanário que aponta para a lua cheia. Vista das colinas, eis Florença na sua sugestiva imagem de torres e campanários, que com sua verticalidade servem de decoração para a cúpula da catedral, que surge dominante sobre as telhas vermelhas e as pedras douradas. Sobre essas mesmas colinas, apoia-se o Palazzo Pitti, a nova corte dos Médicis no século XVI, aberta sobre a arquitetura vegetal do Jardim di Boboli. Os florentinos do Renascimento, depois de reinventarem o modo de viver e de habitar dos homens, propunham-se a dominar esteticamente a natureza, criando jardins que respeitassem as leis pictóricas da perspectiva e da composição geométrica. O Forte do Belvedere, construção quinhentista de Buontalenti, domina e protege Florença. Este é o balcão panorâmico por excelência, mostrando a cidade e as colinas próximas. O olho atento dos florentinos não podia deixar ao acaso, nem mesmo a escolha do Belvedere. A igreja românica de São Miniato representa a primitiva genialidade florentina. Construída a partir do século XI, mostra a típica fachada de coração geométrico com mármores brancos e verdes, provavelmente de inspiração clássica, mas apenas em Florença tão clara e severa. O interior fulgura de mármores e de mosaicos. Capitéis românicos decoram colunas e pilastras, e uma cruz pintada no século XIII recorda as raízes profundas da cultura florentina. A águia, símbolo da arte de Calímala ou dos mercadores, lembra a associação que, além de gerir o comércio da cidade, administrava a igreja de São Miniato. Nas imediações de Florença, do alto de uma colina, surge a Certosa, iniciada no século XIV e ampliada sucessivamente até se tornar uma verdadeira cidadela da fé. Os muros externos que fazem com que ela se assemelhe a uma fortaleza, o perfil das celas dos monges e os claustros, entre os quais aquele grande decorado com as maiólicas do Della Robbia, são os elementos mais sugestivos da Certosa. De Florença partiu de modo claro e irresistível o movimento da evolução europeia em direção à Idade Moderna. Mas antes de difundir-se para o resto da Itália e para as regiões transalpinas, a cultura florentina deveria influenciar e depois integrar harmoniosamente as outras culturas toscanas. Assim, Lucca, embora formalmente independente de Florença, acabou influenciada. As suas vilas dos campos são uma réplica das residências dos Médicis, mesmo que exprimam antes a volta ao domínio de terras, do que uma extensão da habitação da cidade. Lucca divide com Pisa, Siena e Florença a glória de uma Idade Média rica e laboriosa, juntamente com a elaboração de um estilo arquitetônico original. Do alto é bem visível a origem romana da cidade, com o anfiteatro ocupado pelas casas que acompanham as voltas do anel.
De Pisa, fica impressa na memória a imagem da Praça dos Milagres, com as construções marmóreas brancas da Catedral, do Batistério, do Campo Santo e da Torre Inclinada. Esses monumentos são a expressão do estilo românico local, integrado por motivos ornamentais árabes que testemunham as estreitas relações de Pisa, uma poderosa república marinha medieval com a bacia do Mediterrâneo. No interior da Toscana, as encostas abruptas e o clima árido produziram uma economia diferente, baseada na organização inteligente dos campos. San Gimignano é um típico centro medieval do interior, caracterizado pelas torres medievais que, em determinada época, representavam a segurança e o orgulho da cidade. O vermelho dos tijolos e o dourado das pedras igualam San Gimignano, a vizinha Siena, da qual dependeu por muito tempo antes de passar, como toda a Toscana, para a órbita florentina. As torres dos séculos XII e XIV eram 72, restam ainda 15. Essas torres, que em sua parte inferior eram moradias e depósitos, tinham essencialmente um significado simbólico e eram típicas de toda a Itália medieval. A sua sobrevivência em um número tão grande, aliada à sua feliz disposição entre oliveiras, parreiras e colinas, torna San Gimignano um lugar único, dotado de um fascínio que vai além do simples valor de testemunha do passado. A Collegiata, ou Catedral de San Gimignano, com sua fachada nua da época românica, é uma construção típica da Toscana, com seus interiores rigorosamente definidos e maravilhosamente adornados com afrescos. A arte sienense e a florentina estão aí, amplamente representadas por artistas desde Benozzo Gozzoli, o ghirlandaio, ou seja, o que faz grinaldas, e Benedetto Maiano, até Barna de Siena, autor de um ciclo de afrescos baseados no Novo Testamento. A paisagem toscana, completamente modelada pelo homem no decorrer dos séculos, acabou assumindo um valor de beleza absoluta. Aliás, tornou-se o próprio símbolo da harmonia entre centros habitados, natureza e campos cultivados.
Se em San Gimignano as torres são a grande marca da paisagem, no Chianti, terra por excelência de vinhos finíssimos, são as fileiras regulares das parreiras que sobem e descem pelas colinas, determinando os contornos sempre nítidos do panorama toscano. Nesta terra, a vindima tornou-se um rito nobre, como as antigas propriedades aristocráticas, hoje habitadas por estetas provenientes de todas as partes do mundo. Entre sugestões dantescas, sobe-se à cidade de Monteriggioni, circundada por muros medievais intactos que parecem ainda mais altos e ameaçadores no alto da colina que domina o território ao redor. Torres e muros falam de batalhas que hoje parecem improváveis e absurdas em meio a tanta beleza. Batalhas que parecem apenas ter servido de pretexto para o posterior embelezamento da paisagem. San Galgano foi uma das mais famosas e poderosas abadias cistercienses do século XIII. Graças a edifícios como esse, o gótico foi difundido da França para a Itália. Hoje restam apenas os muros para lembrar que as fortunas terrenas são efêmeras. Os telhados desabados e as janelas vazias fazem com que San Galgano pareça ainda mais monumental porque desvendam a estrutura normalmente escondida pelas curvas imponentes e pelos adornos de pintura. Uma árvore ao lado de uma propriedade isolada ou uma fileira de ciprestes que circundam o cimo de uma colina em meio a gretas inóspitas e selvagens são suficientes para definir a paisagem. Também aqui, como na arte, aquilo que poderia parecer apenas o detalhe de uma cena bem mais ampla, por estar cuidadosamente composto, basta para definir o significado do todo. A terra toscana, embora bastante urbanizada, tem lugares ainda selvagens, ecos que chegam da marema, dos grandes espaços e dos animais em estado bravio. O Palio de Siena, a corrida de cavalos anual que se desenrola com ferocidade entre os bairros da cidade, é o cordão umbilical que a liga a ritos arcaicos, a sacrifícios ancestrais, à deusa terra.
No ponto em que se distribuem os cimos de 3 colinas, os sienenses construíram sua praça, chamada de O Campo em forma de concha, justamente devido à topografia originalíssima. Aí surge o palácio público completado pela elegante torre do Mandia, em terracota, adornada por mármores e suavíssimas ameias. Siena foi durante muito tempo antagonista de Florença. Esta representava os interesses guelfos ou do Papa, enquanto que Siena Ghibellina era aliada do imperador. Em Siena, cidade que se desenvolveu nos séculos 13 e 14, a arquitetura e a arte gótica tiveram uma vida mais longa. A sua pintura continuou os esquemas formais e decorativos próprios daquele estilo, mesmo quando em Florença já triunfava a novidade renascentista. No interior do Palácio Público desfilam as obras-primas medievais, testemunhas perfeitas de uma época documentada até nos detalhes. Essa é a Maestà de Simone Martini, onde a doçura e a harmonia prevalecem sobre os símbolos. Ainda de Simone Martini é o afresco de Guido Riccio di Fogliano, em cujo fundo podemos nos deleitar com um panorama esquisito do mundo medieval. Os afrescos de Ambrogio Lorenzetti, que representam os efeitos do bom governo, ilustram a cidade e suas imediações, com os habitantes dedicados às suas ocupações cotidianas e uma sucessão de palácios, torres, ruas e jardins. Na imaginação é fácil passar da alegoria para a crônica. Assim, aqueles sienenses antigos voltam a dançar, a passear e a discutir, despreocupados com os quase 7 séculos que já se passaram. Em meio a todos aqueles tijolos avermelhados, destaca-se uma montanha de mármores brancos, levemente reavivada por um ou outro toque verde, escuro ou cor-de-rosa. A Catedral de Siena, com sua fachada toda ornada por esculturas góticas, deveria tornar-se, devido à rivalidade com Florença, a maior catedral da Toscana. A parte já levantada, aquela que ainda hoje se vê, deveria ter representado apenas o transepto da futura e colossal igreja. Depois, os trabalhos foram interrompidos por causa das desventuras políticas da cidade, que já havia sido gravemente atingida pela peste. A parte superior da fachada, inspirada na da Catedral de Orvieto, tem 3 cúspides ricamente decoradas no estilo gótico florido e ornadas por mosaicos oitocentistas. O interior é caracterizado por paredes e pilastras de faixas brancas e negras e possui um incrível pavimento de mármore dividido em 56 quadros que compõem uma grandiosa história colorida. Quase sob a cúpula hexagonal da catedral, Nicola Pisano criou, com a ajuda de seu filho Giovanni e do grande Arnolfo di Cambio, uma obra fundamental da escultura gótica italiana: o púlpito octagonal,
apoiado sobre 9 colunas e decorado com histórias de Cristo, anjos e profetas. Na nave esquerda abre-se a monumental livraria Piccolomini, inteiramente revestida por afrescos de Pinturicchio, que criam um efeito decorativo excepcional. A formação particular das colinas sobre as quais surge Siena devido aos grandes desnivelamentos adaptou-se incrivelmente àquele estilo gótico ogival que tende para o alto e que parece ter sido inventado justamente para essa cidade. No panorama, como se visto por um pássaro voando, ressalta um muro gigantesco com as janelas vazias, que apenas um acrobata destemido poderia ter posto naquele lugar incômodo. É a grande fachada daquela que deveria ter sido a nova catedral ampliada, a construção orgulhosa que, desafiando o íngreme relevo, queria ratificar a precária supremacia sobre Florença. Siena, como também Lucca e Pisa, como Florença e as numerosas outras cidades toscanas espalhadas pelas colinas, é participante de uma cultura de exatidão e é testemunha de uma arte essencial, cuja riqueza não se torna nunca ostentação. E o motivo do encanto duradouro e da sedução universal é este. As raízes estão na própria matéria da terra e na vontade orgulhosa de um povo exigente, que continuou a destilar através dos séculos a sua visão do belo, do útil e do racional. Video Travel, a coleção que vai levar você até as mais lindas cidades do mundo. Amsterdã. A Holanda surpreende pelo achatamento de suas paisagens, nas quais há uma alternância das grandes manchas uniformes dos mares, das dunas de areia, das barragens, dos canais e dos campos cultivados. Geograficamente, a Holanda recebeu a dádiva de se localizar na desembocadura dos grandes rios continentais, Reno, Mosa e Escalda, que são navegáveis por centenas de quilômetros e formam uma densa rede de canais naturais. Com o tempo, os holandeses aprenderam a se servir desses caminhos de água, a pôr-lhes rédeas, a controlar os excessos do mar, transformando seu país pequeno e pantanoso no terminal número 1 dos transportes europeus. Os centros habitados dão a impressão de serem fortalezas construídas estrategicamente para vigiar o território.
Na Holanda, a natureza foi de tal forma transformada pelo homem que se tornou irreconhecível. Foram criadas terras onde havia pântanos e mares internos, como nos Zuiderzee. As águas dos rios foram separadas e reunidas de acordo com os interesses da navegação e da defesa do território. Os polderes, ou terras novas, são hoje prados para a criação de gado, campos de flores ou bairros residenciais, segundo um modelo geométrico que se torna uma sutil forma de arte. Se olharmos Amsterdã do alto, ficaremos surpresos com a uniformidade, com a quase mediocridade das construções. Não se vêem grandes castelos, imensos palácios, catedrais infinitas que parecem querer chegar ao céu. A Holanda foi construída pela civilização burguesa por excelência. Aqui não existem as suntuosas residências de reis ou de nobres, mas as cômodas e racionais casas de mercadores, aqueles locais que foram forjados em séculos de luta contra o mar e contra os que vinham de fora, os hebreus em fuga da Espanha e os protestantes, franceses e flamengos, expulsos de seus países durante as guerras religiosas. Engenhosidade, pragmatismo, espírito de independência e tolerância. Esses são os traços fundamentais do caráter holandês. Por isso, as casas holandesas são sempre graciosas e cômodas. Por isso, a pintura holandesa celebra o cotidiano, os internos, os detalhes, o caráter dos cidadãos. E é por isso, enfim, que apesar do fundamental calvinismo do início, Amsterdã é conhecida há tempo já como a capital europeia de todas as liberdades, a São Francisco do Velho Continente. O progresso de Amsterdã começou no fim do século XVI, com a separação das províncias protestantes dos Países Baixos da coroa espanhola, seguida pela construção do centro histórico da cidade e pela abertura dos canais. No século XVII, Amsterdã já era a capital de um império colonial e as suas frotas, juntamente com as dos ingleses, dominavam os mares. Os canais de Amsterdã estão dispostos em círculos concêntricos ao redor do velho núcleo histórico e formam uma centena de ilhas. As pontes são cerca de 1.300. O Amstel é o rio de Amsterdã. O nome da cidade, na verdade, significa barragem no Amstel. É desse curso de água que partem os vários canais. Atravessando o rio, nota-se uma ponte levadiça particularmente pitoresca. É a Mageriebrug, um dos monumentos mais fotografados de Amsterdã. Para conhecer Amsterdã, é indispensável fazer de barco o Grio dos Canais. Assim, vai ser possível compreender a relação entre a água e as casas. Houve um tempo em que essas casas desempenhavam também o papel de depósitos e, por isso, precisavam de transporte fácil, praticamente de porta em porta. Vistos da água, os monumentos têm uma dimensão mais íntima, como se estivessem sendo admirados do quintal de casa. A Zuiderkerk foi a primeira igreja construída depois da Reforma Protestante, em um estilo que se tornou amplamente imitado. Não muito longe dali, no bairro hebraico, fica a casa onde Rembrandt viveu durante uns 20 anos e que depois teve que ser vendida para saldar dívidas do pintor. Ao longo das ruas e das margens, vêem-se filas de árvores, bicicletas e cafés, imagens pacíficas e idílicas. A população de Amsterdã é o melhor cartão de visita do país. Gentil, tranquila e eficiente.
Nos anos 70, um projeto que foi visto com reservas pela população previa a demolição do antigo bairro Jordaan. Os habitantes unidos impediram esse crime. É a esse tenaz apego das pessoas por sua própria cidade e suas tradições que Amsterdã deve o seu aspecto intacto e à salvação de quase 7.000 edifícios. A cidade foi construída como Veneza, sobre palafitas profundamente encravadas no terreno pantanoso. As casas são estreitas e altas, de tijolos escuros, têm os detalhes brancos e os frontões pitorescamente decorados. Com frequência, na parte alta das fachadas, podem ser vistos os ganchos que, em épocas passadas, serviam para levantar as mercadorias e que, ainda hoje, são usados para içar os móveis para o interior dos apertados aposentos. A parte superior das fachadas é levemente proeminente em relação à parte inferior, para evitar um possível dano às paredes durante o erguimento das mercadorias. Sempre foi escasso espaço para as construções. Por isso, as casas cresceram em altura e no interior o luxo sempre se manteve dentro de limites de uma relativa sobriedade. A Ponte Azul é uma outra ponte monumental construída sobre o Amstel, uma das passagens obrigatórias entre o porto e os bairros meridionais de Amsterdã. Este é um dos pontos mais frequentados da cidade, porque se localiza justamente na entrada da Waterlooplein, uma grande praça ocupada quase que inteiramente por uma moderna construção que engloba a prefeitura e a ópera de Amsterdã, chamada de Music Theater. Além da praça, tem início a Valkenburgerstraat, onde se realiza o Mercado das Pulgas de Amsterdã. Entre as muitas bugigangas e objetos de fantasia, podem ser encontradas preciosas cerâmicas de Delft e também velhos móveis. A gentileza para com as bicicletas é um fenômeno anunciado até pelos semáforos. Nesta cidade educada e sem colinas, os ciclistas são privilegiados e, a julgar pelos seus sorrisos, eles sabem disso. Leidseplein com a anexa Leidsestraat é uma das convergências fundamentais do tráfego citadino e onde as bicicletas se misturam aos bondes e aos automóveis. É também uma zona de teatros e de locais noturnos de todos os tipos. A população de Amsterdã e dos subúrbios chega apenas a 1 milhão de habitantes. O centro desta cidade, relativamente pequena, é a Praça do Dam, para a qual se debruçam alguns dos monumentos principais. A grande igreja que domina a praça é a Nieuwe Kerk, em estilo gótico, mas refeita no século XVII depois de um incêndio. No Dam, mais do que em qualquer outro ponto da cidade, sente-se a pulsação de Amsterdã. Além da agitação local, nota-se o grande movimento de jovens provenientes de todas as partes da Europa, atraídos pela sua fama de tolerância.
E também o ex-império holandês deixou-lhe como herança imigrantes da Indonésia e das Caraíbas. No centro do Dam surge o Monumento da Libertação, um obelisco com estátuas construído nos anos 50. As extravagâncias de Amsterdã, como as de Londres, são sempre irônicas e, apesar de tudo, fazem parte de um quadro geral de aceitação e de boa educação. Amsterdã é a capital oficial, cultural e histórica da Holanda, embora o parlamento e o governo estejam sediados em Haia. O Palácio Real domina o Dam. Sua construção remonta ao século XVII e é um exemplo de estilo renascentista holandês. Na próxima rua Damrak, encontra-se o Palácio da Bolsa, construído no fim do século passado. Trata-se de um dos mais famosos exemplos de arquitetura moderna na Holanda. Foi, aliás, o primeiro edifício de Amsterdã a poder se gabar desse título. O seu arquiteto, Hendrik Berlage, é também o autor de numerosos outros edifícios nesse caminho que liga o Dam com a estação ferroviária. Kalverstraat é uma das vias comerciais mais animadas da cidade. As casas que a margeiam são tipicamente altas e estreitas. A rua desemboca no Montplein, ou Praça da Casa da Moeda, sobre a qual se debruça justamente a Torre Quatrocentista da Casa da Moeda e onde se encontra o Mercado das Flores de Amsterdã. Aqui começa o extenso percurso das banquinhas ao longo do canal Singel. O cultivo de flores em estufa, principalmente flores bulbosas, como as tulipas e os jacintos, representa mais um golpe de mestre desse povo que soube, com paciência, produzir um cantinho de paraíso humano em uma terra inóspita. Port Van Cleef é um dos não muito restaurantes de Amsterdã onde é possível encontrar a típica cozinha holandesa, cujas especialidades são a sopa de ervilhas com toicinho defumado e osso de presunto, os arenques, os guisados e as tortas de mel com sorvete. Essa cervejaria, que existe há 120 anos, é adornada com as tradicionais pastilhas de Deft, brancas e azuis, e até há pouco tempo servia exclusivamente a famosa cerveja holandesa, a Heineken. A Rembrandtsplein encontra-se em um dos bairros mais animados de Amsterdã. Na praça e nas ruas vizinhas existem muitos cafés e clubes, entre os quais aqueles gays que há 20 anos a tornaram famosa como cidade particularmente aberta. Em uma dessas ruas fica um dos mimos arquitetônicos da cidade, o Cinema Tuschinski, com extravagantes decorações Art Deco. Extravagância e cosmopolitismo se harmonizam de qualquer forma com um certo ar de família, modesta e sem pretensões, e que encontra o seu símbolo imediato na faixa Bicicletas Crianças. Muitas embarcações são usadas como habitações e a sensação de liberdade que provocam não indica um afastamento, mas antes um modo diferente de participar da vida do bairro.
Aos pés da Torre da Casa da Moeda, um aglomerado de graciosidade e de ordem arquitetônica, ou sob uma civilíssima janela, que tem ao lado uma exposição de porcelanas, pode acontecer que se assista a um violento, mas típico ato de aplicação das leis no tráfego. A remoção forçada, não de um jipe ou de um caminhão, como aconteceria em outros países, mas de uma inofensiva e indefesa bicicleta. Daar was laatst een meisje loos, loos, Mina loos. Die wou gaan varen als lichtmatroos. Loos, Mina loos, zeven katten in de doos, Christi. Danças camponesas e velhas rendas, lindos jardinzinhos e brilhantes batentes de portas. Essas imagens de Behrenhof falam de vidas cômodas, educadas e pacíficas. Talvez os holandeses possuam alguma fórmula secreta para viver bem e profundamente a sua vida familiar. En ze heette Mina Loos, en ze heette Mina Loos. Maar door storm en tegenweer, Loos, Mina Loos, sloegen de zeilen van boven neer. Loos, Mina Loos, zeven katten in de doos, Chris Kriebeldonnen werd er nog aan toe. En ze heette Mina Loos, en ze heette Mina Loos. Amsterdã é uma cidade de museus refinados que são frequentemente o resultado de sofisticadas percepções e reestruturações, como no caso do Museu Histórico da cidade. Aí estão documentados o nascimento e o desenvolvimento da civilização burguesa de Amsterdã e pode-se ver como os padres fundadores gostavam de se verem representados pelos seus artistas. Esses são os mercadores, os homens da lei e dos negócios, os construtores que inventaram e consolidaram a sociedade dos modernos cidadãos em bases religiosas, mas sem intolerância, e que depois exportaram o modelo quando fundaram a Nova Amsterdã, o berço de Nova York. Nos anos 70, foi construído um museu para hospedar as obras de Vincent van Gogh. A produção artística de Van Gogh concentra-se em sua última década de vida. Ele serviu de inspiração tanto para os expressionistas como para os fauvistas, sobretudo por causa de suas cores puras e selvagens, usadas em função da representação de seus estados de espírito. O Museu Stedelijk guarda obras-primas da arte moderna, sobretudo dos impressionistas e muitas obras de Malevich e de Piet Mondrian, o fundador do movimento de Stijl, o estilo, com o qual foi definida em 1914 a arte abstrata. Além das telas de Mondrian, o museu possui obras célebres de Chagall e de Braque. O Rijksmuseum é uma das grandes pinacotecas europeias, essencial para o conhecimento da arte holandesa. O quadro mais célebre do museu é a Ronda Noturna, na qual pode-se perceber com clareza o que o pintor entende como o uso da luz, inspirado na pintura de Caravaggio, mas levado às últimas consequências. Os quadros de interiores de Pieter de Hoek e de Vermeer descrevem com apuro quase fotográfico a vida dos burgueses de Amsterdã no século XVII. O banal cotidiano é transformado pelo uso de cores delicadíssimas e de atmosferas intensas e poéticas. Essas atmosferas também são claramente identificáveis nos interiores da Casa-Museu Van Loon.
A lapidação dos diamantes é uma das atrações turísticas de Amsterdã e uma das suas atividades econômicas mais importantes. Esses trabalhos floresceram principalmente depois da descoberta das minas de diamantes no sul da África, que naquela época estava ligado à Holanda, através dos pioneiros holandeses que o estavam colonizando. O Ehrengracht, o Kaisergracht e o Prinsengracht são os canais com os edifícios mais grandiosos e pitorescos. Para este debruça-se o Westerkerk, a principal igreja renascentista holandesa. Um pouco além, a casa de Anne Frank, a menina hebreia tornada célebre pelo diário que escreveu durante a prisão forçada em sua casa durante os primeiros meses da guerra e que depois foi morta em um campo de concentração. Os canais têm um ar de tal forma doméstico que parecem substituir os quintais das casas ou principalmente as calçadas. Senta-se confortavelmente diante de uma mesinha com os amigos, talvez à frente de um copo de cerveja ou de um café, e espera-se que o mundo passe preguiçosamente diante de nossos olhos. No porto e suas imediações são conservadas as torres do antigo sistema de defesa da cidade. As mais famosas são a Montelbandstoren e o Schrijnstoren, ou Torre das Lamentações. Esta última encontra-se às margens da parte mais antiga de Amsterdã, o velho bairro hebraico, que era muito populoso antes da guerra. Em seu centro está o edifício da Balança Pública, adornado por 5 torres. A Torre das Lamentações, dos fins do século XV, era o lugar de embarque para as Índias e mais tarde para as Américas. Por trás das fachadas das casas dos séculos 17 e 18, os mercadores mais ricos davam-se ao luxo de possuir pequenos jardins onde eram cultivadas plantas exóticas. O fato de as terras serem um bem precioso, já que eram produzidas artificialmente, faz com que se compreenda o quanto podia representar como status os jardins daquela época. As fachadas dos edifícios, restauradas de maneira impecável, são com frequência adornadas por símbolos que no passado indicavam a atividade de seus proprietários. Por isso, às vezes descobre-se que a riqueza vinha de comércios moralmente discutíveis, como os das armas e dos escravos. E entre detalhes e rendilhados arquitetônicos, frontões, Liberty e neoclássicos, às vezes aparecem pinturas murais moderníssimas, inseridas na cortina contínua dos edifícios ao longo dos canais. Sendo Amsterdã a capital oficial do país, é aqui que se realizam as coroações. Entretanto, o parlamento está sediado em Haia, juntamente com o governo, e é por isso que, nesta cidade, todos os anos, a rainha abre formalmente o ano parlamentar. A cerimônia é acompanhada por um ritual pitoresco.
A pompa e a cordialidade contribuem para que a festa seja assistida e, o que é mais importante, que tenha a participação dos cidadãos. O fato de a rainha da Holanda ser ao lado da rainha da Inglaterra, a mulher mais rica do mundo, é para os holandeses um elemento de orgulho patriótico, quase que uma indicação do sucesso de seu sistema econômico e político. O apego dos holandeses à monarquia remonta à instituição do Reino dos Países Baixos em 1815, depois do período napoleônico, e ainda mais à separação da Flandres, que juntamente com a Valônia passou a formar em 1831 a Bélgica. Assim, atingindo uma homogeneidade cultural e religiosa completas, a Holanda pôde enfrentar com sucesso o desenvolvimento industrial e a consolidação do Império Colonial, atingindo um grau de prosperidade excepcional. Uma constante da história holandesa é a luta contra as inundações, que se traduziu em um sistema sempre mais sofisticado de regulagem do nível das águas fluviais, ao lado da construção de oclusas e depois de diques. Enkhuizen, na margem do Elsenmeer, é um concentrado da Holanda, um centro histórico renascentista, campos de flores próximos ao mar, o mercado de queijos, um portozinho de pescadores. A poucos quilômetros fica a represa que corta o Elsenmeer, ligando Enkhuizen com Lelystad. No futuro, essa represa permitirá que se recupere outro terreno cultivável no interior do que era, há um tempo, chamado de Zuiderzee. Os campos de flores são um triunfo de abstração e parecem ao mesmo tempo a materialização dos quadros de Mondrian. Essas culturas, em particular a das tulipas, remontam ao início do século XVIII e são hoje uma contribuição notável para as exportações holandesas. Um outro símbolo da Holanda são os moinhos de vento, que eram construídos já no século XVII para drenar os pântanos e os canais. A agricultura rica, representada por essas culturas, nunca fez com que os holandeses se esquecessem de que o seu bem supremo é a liberdade. Mais de uma vez em sua história, não hesitaram em sacrificar o território por causa dos exércitos inimigos, abrindo as comportas das oclusas e tornando assim a cidade inexpugnável.
Marken e Volendam são dois centros de pescadores ao norte de Amsterdã, muito conhecidos por suas habitações pitorescas e pelas roupas que os habitantes usam quando se realizam as principais festividades. Mas o centro mais pitoresco é Alkmaar, também ele pouco distante da capital e célebre pelo seu mercado de queijos que se realiza uma vez por semana. As cores dos queijos variam segundo a sua destinação, os para consumo interno e os de exportação. Os carregadores de queijos usam um uniforme que pertenceu a uma antiga corporação e levam um chapéu parecido com aqueles dos gondoleiros venezianos. Como lembrança de um assédio histórico rechaçado com sucesso, os habitantes de Alkmaar quiseram que permanecesse na fachada de uma das casas a bala de um canhão que não havia conseguido destruir o prédio. O distrito que tem o principal agrupamento de moinhos de vento fica em Kinderdijk, nas imediações de Rotterdam. Dos cerca de 10.000 moinhos que existiam, devem ter restado uns 1.000. Durante a guerra, eles foram usados estrategicamente para a comunicação com os pilotos aliados mediante o posicionamento das pás. Moinhos de vento, diques, canais são elementos seculares de um calibradíssimo sistema de defesa e de estratégia que, de um fato puramente geográfico-econômico, tornou-se com o tempo uma verdadeira atitude mental baseada na planificação a longo prazo e na cooperação. Como disse Carl Lely, que projetou alguns dos maiores diques, um povo vivo constrói o seu futuro.
As noites de Amsterdã são alegres e fáceis. Encontros e divertimentos são organizados com eficiência, como todas as outras atividades, sem moralismos e, no fundo, com uma certa franca candura típica das metrópoles do norte. Depois de um dia bem passado no trabalho e nos cuidados com aquele grande jardim que é a Holanda, a noite bem que merece uma emoção a mais.